Há 5 minutos, a Honda deixou cair uma bomba que abalou toda a indústria automóvel. O CEO entrou numa conferência de imprensa no Japão e revelou algo que a Tesla, a Rivian e todos os fabricantes de veículos elétricos do planeta não queriam que o mundo soubesse. A Honda tem estado a desenvolver em segredo um motor híbrido revolucionário capaz de tornar os veículos elétricos completamente obsoletos. E, neste preciso momento, os investidores estão em pânico. Os fabricantes de baterias entraram em modo de crise. Os governos estão a correr atrás do prejuízo. Isto não é apenas mais uma tecnologia automóvel. Este é o momento em que tudo muda. Deixa-me explicar o que acabou de acontecer. Durante anos, o mundo esteve obcecado com uma única narrativa: os veículos elétricos são o futuro. Foram investidos bilhões de euros em tecnologia de baterias, redes de carregamento e infraestrutura elétrica. A Tesla construiu um império sobre essa promessa. Os governos aprovaram regulamentos a exigir a transição para o elétrico. Todos os grandes fabricantes reorientaram a sua produção para baterias e motores elétricos. Mas havia sempre um problema que ninguém queria admitir. Os veículos elétricos têm limitações sérias. Carregar demora tempo. A degradação das baterias é real. A ansiedade da autonomia persegue todos os condutores. A infraestrutura de carregamento não existe na maior parte do mundo. E o custo ambiental da extração de lítio é catastrófico. A indústria sabia destes problemas. Simplesmente ignorou-os porque o dinheiro era demasiado bom. Foi então que a Honda fez algo que ninguém esperava. Voltou ao básico. Mas não para trás. Foi para o lado. Criou algo que combina o melhor dos dois mundos e elimina o pior de ambos. A tecnologia chama-se motor híbrido autocarregável. E funciona através de um princípio que a Honda tem vindo a aperfeiçoar há mais de 15 anos, em segredo. Eis como funciona. Sempre que um carro se move, enormes quantidades de energia são desperdiçadas. Quando travas, essa energia cinética desaparece sob a forma de calor. Quando o motor trabalha, a fricção e a energia térmica escapam sem serem aproveitadas. Os carros tradicionais desperdiçam cerca de 70% da energia do combustível em calor. Os veículos elétricos desperdiçam energia através de ineficiências de carregamento e resistência das baterias. A descoberta da Honda capta toda essa energia desperdiçada e converte-a em eletricidade utilizável. O sistema funciona enquanto conduzes. Nunca precisas de ligar a uma tomada. O carro carrega-se a si próprio através do movimento, da conversão de calor e da travagem regenerativa. Isto não é um híbrido no sentido tradicional. Isto é algo completamente diferente. O motor apresenta aquilo que a Honda chama tecnologia de conversão termocinética. Materiais avançados absorvem o calor do sistema de escape e convertem-no diretamente em corrente elétrica. Elementos piezoelétricos captam a energia da vibração da estrada e da suspensão. Um banco de condensadores revolucionário armazena essa energia convertida com uma densidade sem precedentes. O resultado é um veículo que gera mais eletricidade do que consome. Quanto mais conduzes, mais carregado ficas. A ansiedade da autonomia deixa de existir. Nunca visitas um posto de carregamento. Reabastecer demora 5 minutos em qualquer bomba de gasolina do planeta. O desempenho rivaliza com carros desportivos. A eficiência supera os melhores veículos elétricos. Os custos de manutenção caem quase a zero porque não existe um sistema complexo de baterias a manter. Mas é aqui que a história se torna interessante. A Honda não inventou simplesmente esta tecnologia agora. Segundo documentos vazados e relatos internos, a Honda começou a desenvolver este motor em 2008. Chamaram-lhe Projeto HX Prime. Durante anos, engenheiros trabalharam em instalações secretas espalhadas pelo Japão, testando protótipos, aperfeiçoando a tecnologia e preparando o lançamento. Em 2015, o projeto estava concluído. O motor funcionava. Era revolucionário. Estava pronto. E então tudo parou. O que aconteceu a seguir deixou os próprios engenheiros da Honda atônitos. O projeto desapareceu. A liderança cancelou. Todas as referências públicas foram apagadas. A tecnologia desvaneceu-se em arquivos classificados.
Por que razão desenvolveria Honda o motor perfeito para depois o enterrar? A resposta é simples, mas chocante. Pressão. Uma pressão massiva de interesses que não podiam permitir que esta tecnologia existisse. Poderosas empresas de energia, fabricantes de baterias, corporações petrolíferas e agências governamentais tinham todas as razões para manter a Honda calada. A transição para o elétrico representava bilhões de euros em nova infraestrutura, novas indústrias e novas estruturas de poder. Um motor híbrido autocarregável ameaçava tudo isso. Por isso, foi feito um acordo. A Honda enterrou a tecnologia. Em troca, recebeu proteção, investimentos e acesso às cadeias de fornecimento de veículos elétricos. Durante anos, a Honda manteve-se calada. Tornou-se apenas mais um fabricante de veículos elétricos. Seguiu o jogo da narrativa da indústria. Construiu carros elétricos como todos os outros. Mas internamente, o projeto nunca morreu de verdade. Os engenheiros continuaram o desenvolvimento em programas mais pequenos e escondidos. A tecnologia melhorou. Os problemas foram resolvidos. E depois o mercado mudou. Há alguns anos, algo se alterou. As pessoas começaram a questionar a transição para o elétrico. As cadeias de fornecimento de baterias começaram a desmoronar-se. A infraestrutura de carregamento desenvolvia-se mais devagar do que o prometido. Países como a Alemanha e a França começaram a reconsiderar os seus mandatos elétricos. Os custos dos seguros para veículos elétricos dispararam. Os consumidores começaram a exigir alternativas. A extração de baterias tornou-se politicamente tóxica à medida que o dano ambiental se tornava inegável. A Honda viu uma oportunidade. Uma pequena janela onde esta tecnologia poderia finalmente ser lançada. A empresa tomou uma decisão calculada. Iria revelar o projeto HX Prime ao mundo. Iria quebrar o silêncio. E iria aceitar quaisquer consequências que se seguissem. Há 5 minutos, esse momento chegou. O CEO subiu ao pódio e anunciou a descoberta ao mundo. As imagens em direto mostraram o protótipo. Especificações reais foram divulgadas. Dados reais de testes foram tornados públicos. Em poucos minutos, o anúncio espalhou-se por todas as plataformas noticiosas do globo. Os mercados bolsistas reagiram de imediato. As ações da Tesla caíram 7% em minutos. A Rivian caiu ainda mais. Os fabricantes de baterias viram as suas avaliações cortadas para metade. Os investidores entraram em pânico. Os analistas ficaram atônitos. As redes sociais explodiram em discussões sobre o que isto significava. E as reações não pararam por aí. Na primeira hora, todos os grandes fabricantes emitiram comunicados. Alguns negaram que a tecnologia fosse real. Outros afirmaram que a Honda estava a exagerar. Alguns começaram discretamente a contactar a Honda sobre acordos de licenciamento. A liderança da Tesla ficou em silêncio. Sem resposta. Sem desmentido. Sem comunicado. Apenas silêncio. Esse silêncio disse a toda a gente tudo o que precisava de saber. A Tesla percebeu imediatamente que esta tecnologia era genuína, e que era séria. Mas o verdadeiro choque veio das reações dos governos. Ministros da energia em todo o mundo convocaram reuniões de emergência. As agências ambientais começaram a questionar as suas políticas relativas a veículos elétricos. Os políticos começaram a receber chamadas de indústrias em pânico. As petrolíferas, que todos pensavam estarem a morrer, viram de repente uma tábua de salvação. Podiam fazer a transição para combustível híbrido sem abandonar toda a sua infraestrutura. As indústrias do carvão olharam para esta tecnologia e viram uma oportunidade. Os defensores das energias renováveis assistiram a fissuras na sua narrativa. A história confortável em que todos tinham concordado acreditar foi subitamente posta em causa. A competição internacional começou de imediato. Os governos queriam acesso à tecnologia. Alguns ofereceram incentivos. Outros ameaçaram com regulação. O governo japonês avançou para proteger a Honda como um ativo estratégico nacional. Os Estados Unidos começaram a investigar se a Honda tinha violado acordos comerciais. A União Europeia começou a elaborar políticas para adotar ou proibir a tecnologia.
A China viu uma oportunidade e começou a tentar obter as especificações por todos os meios possíveis. Todas as grandes potências do planeta perceberam subitamente que quem controlasse esta tecnologia controlaria o futuro dos transportes e da energia. Poucas horas depois do anúncio da Honda, a indústria automóvel mergulhou no caos total. Todos os grandes fabricantes enfrentaram uma questão existencial: adaptar-se ou tornar-se obsoletos. A capitalização de mercado da Tesla caiu mais de 100 mil milhões de euros num único dia de negociação. Investidores que tinham apostado toda a sua carteira na revolução elétrica viram a sua riqueza evaporar-se. A Rivian, a Lucid e a NIO enfrentaram pressão ao nível da falência. Todo seu modelo de negócio dependia de os veículos elétricos serem o único futuro possível. Agora esse futuro parecia incerto. Fábricas concebidas exclusivamente para a produção de elétricos pareciam de repente enormes erros financeiros. Milhares de milhões em investimento de infraestrutura tornaram-se potencialmente inúteis. Mas a crise automóvel foi apenas o começo. O verdadeiro choque atingiu a indústria das baterias. A Panasonic, a LG Chem, a Kato e a Samsung SD enfrentaram vendas maciças de ações. Estas empresas tinham investido centenas de milhares de milhões na capacidade de fabrico de baterias. Nações inteiras tinham construído as suas estratégias econômicas em torno de se tornarem polos de produção de baterias. A Coreia do Sul, a China e a Polônia tinham se posicionado como superpotências das baterias. Subitamente, toda essa estratégia parecia vulnerável. Se a tecnologia da Honda eliminasse a necessidade de sistemas de baterias avançados, toda a indústria das baterias enfrentaria um colapso potencial. Postos de trabalho desapareceriam. Fábricas fechariam. Economias inteiras construídas à volta da produção de baterias desmoronar-se-iam. A indústria da extração de lítio assistiu a tudo com absoluto terror. Empresas que controlavam reservas de lítio no Chile, na Argentina, na Austrália e na China tinham estado a celebrar lucros recordes. Tinham planos de expansão avaliados em centenas de milhares de milhões de euros. Tinham garantido contratos governamentais que asseguravam procura de lítio durante décadas. Tudo isso evaporou-se em horas. Se o motor da Honda funcionasse e se espalhasse globalmente, a procura de lítio despencaria. As minas fechariam. Países que dependiam das exportações de lítio enfrentariam devastação econômica. A Bolívia, que se tinha posicionado como superpotência do lítio, viu todo o seu futuro econômico tornar-se questionável. O mesmo se aplicava à extração de cobalto na República Democrática do Congo. A produção de níquel na Indonésia enfrentava incerteza. Toda a indústria mineira olhou para a Honda e percebeu que a sua narrativa de crescimento estava terminada. As empresas de redes de carregamento enfrentaram uma extinção iminente. A rede Supercharger da Tesla, que representava uma das poucas divisões lucrativas da empresa, tornar-se-ia cada vez mais irrelevante. A Electrify America, a Evugo e a Ionity tinham construído seus modelos de negócio assumindo que todos os veículos precisariam de infraestrutura de carregamento. Essa suposição estava agora em causa. Bilhões de euros em investimento planeado para infraestrutura de carregamento pareciam subitamente capital desperdiçado. Governos que tinham subsidiado redes de carregamento perceberam que podiam ter cometido erros enormes. A corrida armamentista de infraestrutura que tinha definido a última década parecia subitamente tola. As empresas de energia reagiram com emoções mistas. As petrolíferas viram o anúncio e perceberam algo surpreendente. A descoberta da Honda não exigia que desaparecessem. Na verdade, oferecia-lhes um caminho para sobreviver. As petrolíferas tradicionais tinham de repente um futuro num mundo pós-elétrico. Podiam fazer a transição para a produção de combustível híbrido. Podiam manter as suas redes de bombas de gasolina. Podiam competir com o carregamento elétrico como método de reabastecimento. Pela primeira vez numa década, as petrolíferas deixaram de parecer dinossauros e começaram a parecer concorrentes viáveis. As ações das principais petrolíferas subiram mesmo depois do anúncio da Honda. A Exxon, a Shell e a Saudi Aramco ganharam todas valor à medida que os investidores percebiam que a transição energética poderia seguir um caminho diferente do esperado. Mas as empresas de energia não foram as únicas a celebrar. A infraestrutura de refinação em todo o planeta tornou-se subitamente valiosa novamente.
Milhares de postos de combustível que estavam previstos para encerrar receberam adiamentos de investimento. Refinarias de combustível que estavam a ser desmanteladas pareciam subitamente infraestrutura inteligente a longo prazo. Toda a cadeia de fornecimento energético que parecia destinada à obsolescência recebeu um alívio súbito. Isto não era apenas sobre o motor da Honda. Era sobre a estrutura fundamental da energia e dos transportes a nível global. As reações governamentais revelaram os verdadeiros riscos desta tecnologia. Ministros da energia, secretários dos transportes e planeadores econômicos perceberam de imediato que a descoberta da Honda poderia remodelar economias nacionais. Países que tinham investido pesadamente em infraestrutura elétrica enfrentavam agora perdas potenciais. A França, que tinha banido os motores de combustão interna a partir de 2035, teve subitamente de reconsiderar essa política. A Alemanha, que tinha encerrado as suas últimas centrais a carvão para apoiar a narrativa elétrica, enfrentava questões sobre a sua estratégia energética. A Suécia e a Noruega, que tinham alcançado as taxas de adoção elétrica mais elevadas do mundo, viram as suas políticas de transporte tornarem-se questionáveis. Mas outros países viram oportunidade. A Polônia, que tinha resistido aos mandatos elétricos e preservado a sua base de fabrico automóvel, parecia subitamente clarividente. Países com forte infraestrutura de refinação e reservas petrolíferas perceberam que podiam ter futuros lucrativos pela frente. A Rússia, a Arábia Saudita e o Iraque perceberam todos que a tecnologia da Honda podia prolongar a relevância dos combustíveis fósseis durante décadas. O mapa geopolítico da energia mudou subitamente. Países que pareciam destinados a perder na transição elétrica tinham agora esperança de sobrevivência econômica. Os organismos reguladores em todo o mundo correram a responder. A União Europeia enfrentou pressão para adiar a sua proibição de motores de combustão interna. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos recebeu apelos a investigar se as afirmações da Honda eram precisas. As agências de contabilidade de carbono tiveram de reavaliar se esta tecnologia reduzia efetivamente as emissões. Os grupos ambientalistas dividiram-se em facções. Alguns afirmaram que a descoberta da Honda era exatamente aquilo de que o planeta precisava. Outros argumentaram que prolongar o uso de combustíveis fósseis através da tecnologia híbrida era uma traição aos compromissos climáticos. O consenso confortável de que os veículos elétricos eram a solução ambiental fraturou-se subitamente. Os bancos de investimento e as sociedades de capital de risco enfrentaram uma recalibração completa das suas estratégias. Bilhões de euros em capital que estavam a fluir exclusivamente para startups elétricas e empresas de baterias pareciam subitamente arriscados. Fundos de tecnologia climática que estavam a queimar capital perceberam que as suas apostas podiam não compensar. Investidores que tinham acreditado na transição elétrica como a grande oportunidade de investimento do século enfrentaram perdas devastadoras. Alguns investidores que tinham mantido posições em empresas automóveis e energéticas tradicionais viram-se subitamente reivindicados. Toda a tese de investimento da última década teve de ser reconsiderada. As empresas de tecnologia que tinham estado a desenvolver sistemas de condução autônoma especificamente para plataformas elétricas enfrentaram subitamente incerteza. O desenvolvimento de carros autônomos tinha sido construído inteiramente à volta de arquiteturas elétricas. Se a tecnologia fundamental do veículo mudasse, estratégias inteiras de condução autônoma podiam precisar de revisão. Empresas como a Waymo, a Aurora e a Cruise enfrentaram todas as questões sobre se as suas plataformas permaneceriam relevantes. Todo o setor de veículos autônomos tinha assumido motorizações elétricas. A descoberta da Honda introduziu incerteza nessa equação. As seguradoras, que tinham vindo ajustar os seus modelos de preços com base em projeções de crescimento elétrico, enfrentaram agora um recálculo. Se os veículos híbridos se tornassem dominantes, os seus modelos de risco estavam errados. Os custos de manutenção, as despesas de reparação e os padrões de acidentes diferiam significativamente das suposições relativas aos elétricos. As seguradoras que tinham planeado as suas carteiras à volta de futuros elétricos enfrentavam agora uma exposição inesperada. Os fornecedores de equipamento de fabrico que tinham estado a construir instalações de produção de baterias receberam subitamente cancelamentos. Empresas que tinham investido em sistemas de transporte, braços robóticos e linhas de montagem concebidas especificamente para o fabrico de baterias enfrentaram potencial obsolescência.
Cadeias de fornecimento inteiras construídas à volta da produção elétrica pareciam subitamente vulneráveis. Fábricas por toda a Ásia, Europa e América do Norte que estavam a ser construídas para produzir baterias enfrentavam agora a possibilidade de serem convertidas ou abandonadas. As implicações continuaram a expandir-se. Todas as indústrias ligadas à transição elétrica perceberam subitamente que o anúncio da Honda tinha mudado tudo. Isto não era apenas sobre carros. Era sobre a estrutura fundamental dos transportes, da energia, do fabrico e do investimento a nível global. Os mercados financeiros globais sofreram ondas de choque que serão estudadas durante décadas. No dia do anúncio da Honda, o setor elétrico perdeu quase €500 bilhão em capitalização de mercado. Todas as empresas focadas em baterias viram as suas avaliações cortadas para metade ou pior. As ações das redes de carregamento despencaram. As ações das startups elétricas tornaram-se sem valor em poucas horas. Fundos de investimento que tinham apostado exclusivamente na dominância dos veículos elétricos enfrentaram chamadas de margem e liquidações forçadas. Carteiras que pareciam seguras e diversificadas revelaram subitamente uma exposição concentrada massiva a uma única narrativa. Essa narrativa estava agora em causa. Mas a crise financeira era mais profunda do que os preços das ações. Bilhões de euros em obrigações, empréstimos e instrumentos financeiros tinham sido emitidos assumindo que o crescimento elétrico continuaria indefinidamente. Os bancos tinham financiado fábricas de baterias. Os fundos de investimento tinham apoiado redes de carregamento. Os governos tinham garantido empréstimos a fabricantes elétricos. Os fundos de pensões tinham investido em empresas de baterias como participações centrais para a segurança da reforma. Todas estas apostas estavam agora questionáveis. Se a tecnologia da Honda se tornasse dominante, se a adoção elétrica abrandasse ou revertesse, perdas financeiras massivas cascatariam pela economia global. A cadeia de fornecimento automóvel enfrentou uma reestruturação completa. Milhares de fornecedores que tinham reequipado as suas instalações para produzir componentes elétricos viram subitamente seus produtos com procura reduzida. Chicotes elétricos concebidos para motores elétricos tinham especificações diferentes dos componentes para sistemas híbridos. Os sistemas de gestão de baterias tornaram-se completamente irrelevantes. Os sistemas de gestão térmica concebidos para motorizações elétricas não eram aplicáveis a motores híbridos. Cadeias de fornecimento inteiras teriam de ser reconstruídas. Fornecedores no México, no Vietnã, na Índia e na Europa de Leste, que tinham investido milhares de milhões no fabrico de componentes elétricos, enfrentavam perdas potenciais. As suas fábricas podiam precisar de ser reconvertidas ou abandonadas. O emprego em todo o setor automóvel enfrentou uma incerteza sem precedentes. Centenas de milhares de trabalhadores tinham sido reciclados para construir veículos elétricos. Novas fábricas tinham sido abertas em localizações estratégicas especificamente para apoiar o fabrico elétrico. As empresas tinham contratado agressivamente para apoiar a transição elétrica. Agora toda essa contratação parecia prematura. Os despedimentos seriam inevitáveis. Regiões inteiras que tinham construído seus futuros econômicos em torno de se tornarem polos de fabrico elétrico enfrentavam devastação potencial. Quando os empregos no fabrico automóvel desaparecem, comunidades inteiras sofrem. As escolas perdem financiamento. Os negócios locais fecham. Os valores dos imóveis descem. O custo humano desta disrupção tecnológica seria enorme. A competição geopolítica intensificou-se de imediato. Os governos perceberam que quem controlasse a tecnologia da Honda controlaria o futuro dos transportes e da energia durante décadas. A China, que tinha investido bilhões para se tornar a superpotência das baterias elétricas, percebeu subitamente que esse investimento podia ficar desperdiçado se a tecnologia híbrida se tornasse dominante. Funcionários do governo chinês avançaram rapidamente para adquirir a tecnologia da Honda ou desenvolver a sua própria versão concorrente. Foram feitas ofertas. Insinuaram-se ameaças. Agências de informação foram ativadas. A competição por esta tecnologia definiria as relações internacionais na próxima década. O governo dos Estados Unidos enfrentou pressão de várias direções. Grupos ambientalistas exigiram que o governo suprimisse ou proibisse a tecnologia da Honda para proteger os compromissos climáticos.
As empresas de energia fizeram lobby pela adoção imediata. A liderança da Tesla telefonou a funcionários governamentais a exigir proteção e subsídios. A administração norte-americana enfrentou a realidade incômoda de que o futuro tecnológico em que tinha apostado bilhões estava agora em causa. Alguns responsáveis sugeriram barreiras regulatórias à tecnologia da Honda. Outros pressionaram por parcerias imediatas. O governo estava dividido porque os riscos eram incomensuravelmente elevados. O Japão avançou para proteger a Honda como um ativo estratégico nacional. Funcionários do governo começaram a discutir formas de impedir a aquisição estrangeira da Honda ou da sua tecnologia. As políticas comerciais foram ajustadas para favorecer a Honda. Os processos de aprovação regulatória foram acelerados. O Japão percebeu que a descoberta da Honda representava a vantagem tecnológica mais significativa que a nação possuía. Se a tecnologia da Honda se tornasse dominante globalmente, o Japão beneficiaria enormemente. Se a tecnologia fosse roubada ou adquirida por concorrentes, o Japão enfrentaria desvantagem econômica. Considerações de segurança nacional entraram na conversa. A União Europeia enfrentou uma crise da sua própria autoria. A política climática europeia tinha sido construída inteiramente à volta da transição elétrica. O continente tinha banido os motores de combustão interna. Os governos tinham subsidiado a adoção elétrica. Os regulamentos tinham penalizado os fabricantes automóveis tradicionais. Tinham sido investidos milhares de milhões em infraestrutura de carregamento. E agora a Honda estava a sugerir que toda essa estratégia podia ter sido desnecessária. Os decisores políticos europeus enfrentaram humilhação e perdas financeiras massivas. Alguns defenderam a adoção imediata da tecnologia da Honda. Outros pressionaram por barreiras regulatórias. O consenso que tinha conduzido a política europeia durante uma década desmoronou-se subitamente. A Índia, que tinha estado a planear a sua estratégia de motorização em torno dos veículos elétricos, teve subitamente de reconsiderar. Os decisores políticos indianos perceberam que a tecnologia da Honda podia ser mais adequada às condições indianas do que os veículos puramente elétricos. A Índia tinha infraestrutura de carregamento limitada e uma capacidade massiva de refinação de combustível. Uma tecnologia híbrida que não exigisse rede de carregamento podia na verdade ser superior para o mercado indiano. Funcionários do governo indiano começaram discretamente a explorar se podiam licenciar ou desenvolver a sua própria versão da tecnologia. O Brasil e outros mercados emergentes enfrentaram recalibrações semelhantes. Países que tinham assumido que iriam saltar diretamente para os veículos elétricos perceberam agora que a tecnologia híbrida podia proporcionar um caminho de desenvolvimento melhor. Toda a narrativa sobre o progresso tecnológico ser unidirecional parecia subitamente ingênua. Por vezes, a evolução tecnológica dá voltas inesperadas. Por vezes, a tecnologia mais recente não é a melhor solução para todos os mercados. As organizações ambientalistas fraturaram-se em campos rivais. Os defensores climáticos tradicionais argumentaram que qualquer extensão do transporte baseado em combustível era uma traição aos compromissos climáticos. Pressionaram por barreiras regulatórias contra a tecnologia da Honda. Mas outras vozes ambientalistas argumentaram que a tecnologia da Honda era melhor para o planeta do que a situação atual. A extração de lítio era ambientalmente devastadora. A produção de baterias exigia energia massiva. As redes de carregamento exigiam infraestrutura vasta. Talvez uma tecnologia que reduzisse a extração de recursos e a complexidade do fabrico fosse na verdade mais sustentável. A narrativa confortável de que os veículos elétricos eram a solução ambiental foi posta em causa. A literatura sobre disrupção tecnológica ganhou vida com discussões sobre este momento. Economistas, estrategistas de negócios e analistas de tecnologia reconheceram todos que o anúncio da Honda representava um exemplo clássico de inovação disruptiva. Um desafiante entra numa indústria estabelecida com uma solução superior. A indústria dominante contra-ataca. Os quadros regulatórios são questionados. Capital massivo fica encalhado. Modelos de negócio inteiros tornam-se obsoletos. Isto já tinha acontecido antes com a fotografia, a informática pessoal e os telemóveis. Agora estava a acontecer com os transportes. O impacto psicológico nos consumidores foi profundo. Durante uma década, os compradores de automóveis foram informados de que os veículos elétricos eram o futuro.
foram incentivados a comprar elétricos. Os governos subsidiaram as compras de veículos elétricos. A consciência ambiental passou a associar-se à posse de um veículo elétrico. Agora a Honda estava a sugerir que essa narrativa estava incompleta, ou mesmo errada. Os consumidores que tinham comprado veículos elétricos enfrentaram incerteza quanto ao valor das suas compras. Os valores de revenda de elétricos usados despencariam. O prestígio associado à posse de um elétrico esbateu-se subitamente. Os consumidores que tinham hesitado em comprar veículos elétricos sentiram-se reivindicados. A certeza confortável sobre a direção futura dos transportes tinha sido despedaçada a ponto as considerações de seguros e financeiras tornaram-se mais complexas. Os consumidores que tinham financiado veículos elétricos ao longo de 5 ou 10 anos enfrentaram a possibilidade de seus carros valerem muito menos do que o esperado. Os incumprimentos de empréstimos aumentariam. As empresas de leasing enfrentaram exposição a quedas massivas no valor residual. Todo o ecossistema financeiro construído à volta da posse de veículos elétricos tornou-se subitamente precário. Os entusiastas de tecnologia que tinham celebrado cada novo anúncio de elétricos enfrentaram dissonância cognitiva. A narrativa em que tinham acreditado, a tecnologia que tinham defendido, os investimentos que tinham feito, tudo isso se tornou subitamente questionável. Alguns reforçaram a sua aposta nos veículos elétricos, argumentando que a tecnologia da Honda estava exagerada ou não funcionária. Outros mudaram de lado, afirmando que sempre tinham sido céticos quanto aos veículos puramente elétricos. A comunidade tecnológica fraturou-se ao longo de linhas previsíveis. A própria situação interna da Honda tornou-se complexa. A empresa tinha acabado de tomar uma decisão que iria remodelar toda a indústria automóvel. Mas o sucesso não estava garantido. Se os concorrentes desenvolvessem rapidamente tecnologia semelhante, a vantagem de pioneira da Honda evaporar-se-ia. Se os governos implementassem barreiras regulatórias, a tecnologia da Honda podia ficar bloqueada em mercados-chave. Se a tecnologia tivesse falhas inesperadas que surgissem em testes reais, a reputação da Honda seria destruída. A empresa tinha assumido uma aposta enorme. Ou a Honda emergiria como a empresa que remodelou os transportes, ou enfrentaria uma reação que poderia ameaçar toda a corporação. Os concorrentes aceleraram os seus próprios programas de investigação. Todos os fabricantes automóveis do planeta tinham subitamente equipas a trabalhar no desenvolvimento de tecnologia híbrida. As patentes foram registradas a um ritmo recorde. Engenheiros foram recrutados. Os orçamentos de investigação foram aumentados. A Volkswagen, a BMW, a Mercedes, a Ford, a General Motors e todos os outros fabricantes perceberam que precisavam da sua própria versão da descoberta da Honda ou enfrentariam a irrelevância. Toda a indústria mudou para um modo de inovação de emergência. Seriam gastos milhares de milhões em investigação nos anos seguintes. As instituições acadêmicas receberam subitamente novo financiamento para investigação em tecnologia híbrida. Universidades de todo o mundo começaram a estudar a conversão termocinética e a captação de energia. Os estudantes de pós-graduação mudaram de tema de investigação. Departamentos inteiros viraram-se para esta tecnologia. A comunidade científica reconheceu que compreender e melhorar a tecnologia da Honda consumiria décadas de esforço de investigação. A reestruturação da cadeia de fornecimento começou de imediato. Empresas que se tinham especializado na produção de baterias começaram a explorar se podiam fazer a transição para o fabrico de componentes de motores híbridos. As fábricas foram redesenhadas. Os trabalhadores foram reciclados. Novas parcerias foram formadas. A cadeia de fornecimento iria, lenta e dolorosamente, mudar de uma estrutura centrada no elétrico para um modelo mais diversificado que incluísse a tecnologia híbrida. E, através de todo este caos, uma pergunta permanecia sem resposta. Seria a tecnologia da Honda realmente tão revolucionária como se afirmava, ou seria mais um exemplo de exagero tecnológico que acabaria por não cumprir as suas promessas? O mundo estava prestes a descobrir.